A Network do Noronha apresenta por que o criacionismo bíblico é importante. Perguntar por que o criacionismo bíblico é importante é como perguntar por que um alicerce é importante para um edifício. O criacionismo bíblico é fundamental para a fé cristã e foi estabelecido no livro de Gênesis, capítulo 1, com "No princípio, criou Deus". Esta declaração afirma o criacionismo e se opõe a qualquer visão que adote o evolucionismo, a crença de que o universo começou com um Big Bang, e tem evoluído constantemente desde então. Nossos pontos de vista sobre a criação refletem se realmente acreditamos na palavra de Deus ou se duvidamos da sua veracidade. Como cristãos, temos de diferenciar entre o criacionismo e o evolucionismo, ou seja, como eles são diferentes. Qual é verdadeiro? É possível acreditar em ambos? Estas perguntas podem ser respondidas ao se definir o que o criacionismo bíblico é e como afeta o nosso sistema de crença fundamental. A importância do criacionismo bíblico é que ele responde às perguntas fundamentais da existência humana. 1. Como chegamos aqui? De onde viemos? 2. Por que estamos aqui? Será que temos um propósito? E qual é a causa de todos os nossos problemas? São as questões do pecado e da salvação importantes? 3. O que acontece conosco quando morremos? Existe vida após a morte? Gênesis é o alicerce para o resto da Escritura, onde encontramos as respostas a estas questões. Gênesis tem sido comparado à raiz de uma árvore por ser a âncora da Escritura e fornecer o sangue da vida espiritual. Se você cortar a raiz de uma árvore, ela morre. Se você descartar Gênesis, você remove o valor e a autoridade de toda a Escritura. Gênesis 1:1 No princípio, criou Deus os céus e a terra nos dá três grandes verdades que são os fundamentos do criacionismo bíblico e da fé cristã. Em primeiro lugar, Deus é um só. Isto está em contraste com o politeísmo dos pagãos e o dualismo da filosofia humanista moderna. Segundo, Deus é pessoal e existe fora da criação. Isso está em contraste com o panteísmo, onde Deus é visto como iminente, mas não transcendente. Por último, Deus é onipotente e eterno. Isto está em contraste com os ídolos que as pessoas adoram. Deus existia antes, agora, e sempre existirá. Ele criou tudo o que existe a partir do nada por sua palavra falada. Isso responde à nossa pergunta sobre a criação de tudo o que existe, mas e a nossa segunda questão? Por que estamos aqui? O criacionismo bíblico responde à questão da condição da raça humana. Trata da queda do homem, mas também deixa-nos com a esperança de redenção. É importante que entendamos que estamos unidos em um homem, Adão, uma pessoa que realmente existiu. Se Adão não for uma verdadeira pessoa, então não temos nenhuma explicação plausível de como o pecado entrou no mundo. Se a humanidade, em Adão, não caiu da graça, então a humanidade não pode ser salva pela graça por meio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:22 diz, porque assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Este paralelo, Adão é o cabeça da raça caída, e Cristo é o cabeça de uma raça redimida, é importante para a nossa compreensão da salvação. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5. Devemos olhar para o criacionismo bíblico como base para o nosso sistema de valores. A narrativa da criação deve ser factual e não apenas uma história, pois se for ficção, então os valores implicados são fundamentados pelo homem, sujeitos a mudanças na medida em que o homem evolui, e portanto inválidos. A base do conflito entre a ciência e religião, especialmente o cristianismo, é o pressuposto de que a ciência é verdade e a religião é filosofia. Se fosse assim, então os nossos valores cristãos são apenas isso, valores para os cristãos, sem qualquer relevância no mundo secular. A última questão fundamental para a humanidade é o que acontece conosco quando morremos. Se o homem for apenas parte do universo evoluído e retornar ao pó quando morre, temos de afirmar que não temos alma ou espírito e que esta vida é tudo o que existe. Essa crença nos deixa com apenas um objetivo na vida: seguir o plano de evolução, sobrevivência dos mais aptos. O cristianismo, por outro lado, apresenta-nos com um bem moral estabelecido por um ser sobrenatural e transcendente. A moralidade de Deus define um padrão imutável que não só promove uma vida melhor para nós pessoalmente, mas também nos ensina a amar os outros e, por último, a trazer glória ao nosso Criador. Este padrão é exemplificado por Cristo. É através da sua vida, morte e ressurreição que encontramos um propósito para esta vida e esperança de uma vida futura com Deus no céu.
O criacionismo bíblico é importante por ser o único sistema que responde às perguntas básicas da vida e nos dá significado maior do que nós mesmos. Deve ficar claro para todos os cristãos que o criacionismo e a evolução são mutuamente exclusivos e estão em oposição um ao outro.